Neste vídeo, os estudantes Antônio Fagner e Samuel Ciro, do segundo período do curso de graduação em Medicina da Universidade Federal da Paraíba, compartilham um fascinante caso clínico relacionado ao fígado e às vias biliares. Essa apresentação faz parte da atividade do Módulo Integrador 2 para a turma 10 deste componente curricular e para o canal de formação humanística na saúde. Iniciaremos agora a apresentação do módulo integrador do caso clínico. Os participantes sou eu, Samuel Ciro e Antônio Fagner. Relacionado ao sumário, a gente subdividiu nesses tópicos aqui, descrição resumida da história, descrição breve dos dados do exame físico, esclarecimento de sintomas e sinais, anatomia, histologia, fisiologia, fisiopatologia e hipóteses diagnósticas anatômicas e sindrômicas. Importante frisar que a gente preferiu subdividir, anatomofisiologia e, obviamente, anatomia e fisiologia e incorporar a histologia aqui no meio, para uma explicação mais precisa. Com relação à história, uma mulher de 40 anos de idade, vendedora de cosméticos, casada, branca, natural de Campina Grande, Paraíba, e procedente de João Pessoa, Paraíba, internada em nosso hospital em agosto de 2023. Ela tem uma história de dor na região do hipocôndrio direito há cerca de 6 meses. A gente tem alguns sintomas associados. A paciente relata náuseas, vômito, dor irradiando para a região das costelas. Ela relata que ainda que os sintomas iniciaram após um churrasco que sempre realizava na casa de alguns conhecidos. Começou a sentir os sintomas após 1 hora da refeição, A refeição, obviamente, ela se refere a essa questão do churrasco. Relata ter procurado o hospital imediatamente após os sintomas. Ela tem 2 filhos, é casada há 30 anos. Seu esposo é saudável e trabalha como funcionário público. Partindo para o exame físico, foi considerado estado geral regular, consciente e, no momento do exame físico, ela estava sem náuseas. Foi realizado também o teste de Murphy, deu positivo. Posteriormente será entendido qual a relação desse teste com o caso clínico e a sua relação no diagnóstico diferencial. Outros parâmetros: temperatura 37 graus Celsius, a frequência respiratória 18, pressão arterial 120/80 e 80 batimentos por minuto. Então, os dados aqui, aparentemente, dentro dos parâmetros normais. A gente tem a anatomia biliar, a gente tem a face diafragmática do fígado, no lado direito aqui, o lobo direito e esquerdo. A gente tem a área nua do fígado, a gente pode ver um pedacinho aqui da vesícula biliar, próxima margem aqui, inferior. Já nessa parte aqui esquerda, a gente tem a face visceral. Então, a gente tem o lobo direito, esquerdo, lobo caudado, lobo quadrado, alguns processos, um processo caudado, lobo caudado, a veia cava inferior. A gente pode ver também a área nua, tanto na face diafragmática quanto na face visceral. E algumas impressões, A gente sinalizou aqui a impressão renal, a impressão gástrica aqui, a impressão esofágica, e a gente vê também estrutura muito importante que é a vesícula, na fossa da vesícula, e assim compõe a face diafragmática e face visceral, de forma geral. Partindo já para a parte já da vesícula biliar, a gente tem o ducto cístico, junto ao ducto hepático comum, formando o ducto colédoco. O ducto cístico da vesícula e o ducto hepático, obviamente, do fígado, formando o ducto colédoco. A gente tem alguns componentes, o fundo, corpo da vesícula e colo. E daqui a gente tem o prosseguimento do ducto cístico. O ducto cístico é um ducto hepático comum, formando o ducto colédoco. E aqui, nessa imagem, a gente visualiza onde é que o ducto colédoco vai desembocar. Na ampola hepatopancreática, nessa parte aqui, descendente do duodeno. A gente pode visualizar aqui, nessa imagem, sinalizando mais ou menos aqui, nessa porção descendente aqui. A gente vê nessa imagem também a ampola, como foi citado anteriormente, ducto hepático comum e outras estruturas que compõem essa região. Na anatomia biliar, a gente vê a irrigação da vesícula biliar pela artéria cística, que é um ramo da artéria hepática própria, ou hepática direita, que provém, obviamente, do tronco celíaco, que o tronco celíaco, por sua vez, vem da parte abdominal da aorta. A gente também tem outras veias, veia cística, que realiza essa drenagem também, e algumas estruturas relacionadas à inervação.
Bom, partindo para a histologia do fígado, ele é dividido em lóbulos, um espaço portal, e nesse espaço portal a gente tem a tríade portal, né, que é formado pelo ducto biliar, veia porta e artéria hepática. Já relacionado a essa questão da tríade portal, a gente tem a ramificação, né? A gente tem a vênula interlobular, que obviamente acompanha cada lóbulo, e ela adentra com a vênula distribuidora, né? E essa vênula distribuidora, ela segue junto aos sinusoides, né, que provém justamente da artéria hepática, né? Chegando aqui no centro, tem a veia centrolobular, né, que ela recebe toda essa irrigação aqui. A gente também tem o canalículo biliar, que digamos que são ramificações, né, do canalículo biliar. Observem, né, que essas estruturas estão entre essas placas de hepatócitos, né? O hepatócito vai secretar suas substâncias aqui no canalículo biliar, prosseguindo para suas demais regiões, né? Então, o hepatócito ele secreta, segue pelo canalículo e chega até o ducto biliar. O ducto biliar ele prossegue até a vesícula. A gente vê aqui também a questão do prosseguimento, né, que eu tinha comentado anteriormente, a partir da via porta, vai pelas vênulas interlobulares e distribuidoras, com isso segue junto aos sinusoides, vai para a veia centrolobular aqui, e ela vai para a veia sublobular, chega nas veias hepáticas e prossegue até a veia cava inferior, chegando ao coração. Essa é basicamente a ordem, né, o fluxo sanguíneo aqui no caso. Na lâmina a gente pode ver a veia porta aqui, bem maior, né? O ducto biliar e a artéria hepática e os sinusoides aqui acompanhando junto com os hepatócitos, né? Só para a gente se situar na lâmina, nessa estrutura. A gente trouxe também uma célula aqui muito importante, que é a célula de Kupffer, né? Ela observa a relação próxima com os hepatócitos e aqui tem algumas funções: metabolização de hemácias velhas, digestão de hemoglobina, destruição de bactérias e produção de proteínas. E para a gente finalizar essa parte histológica, a gente vê a vesícula biliar tem 3 camadas, né? Uma parte mucosa, uma camada muscular e uma serosa, né? Então, nessa questão da saída da bile, né, da vesícula biliar, a gente tem a contração da bile justamente para essa camada muscular, né? E dessa forma a gente finaliza essa primeira parte da apresentação. Continuidade, fisiologia hepatobiliar, principais funções da bile, excreção de metabólicos hepáticos, emulsificação dos lipídios no intestino. Principais funções da vesícula: armazenamento da bile, concentração da bile, liberação da bile, emulsificação das gorduras. A composição biliar. A bile vesicular é mais concentrada que a bile hepática. Presença de ácidos biliares: bilirrubina, fosfolipídios, colesterol, glutationa e outros. Ácidos biliares primários são produzidos a partir do colesterol no fígado. Podem se conjugar com glicina e taurina para melhor solubilidade. Aqui a gente tem como isso acontece no sistema, através da parte química. Colesterol e ácidos biliares. Ácidos são transportados ao canículo biliar por transportadores B, CEP. Colesterol é transportado pelo complexo. Circulação enterohepática garante o retorno dos ácidos biliares secundários. Bilirrubina. A bilirrubina conjugada é componente da bile. Aqui a gente tem o mecanismo de conjugação. Bilirrubina conjugada é transportada aos canículos pelo transportador MRP2. Colagiócitos, células epiteliais dos ductos biliares, secretam HCO3 na bile, reabsorvem ácidos biliares. Controle hormonal: secretina, glucagon, peptídeo intestinal vasoativo, somastantina. Aqui a gente tem um mecanismo. Vesícula biliar: reabsorve líquido biliar, secreção de íons H+, secreta muco,
Possui contratibilidade para a excreção da bile no duodeno, controle hormonal neural, colecistocinina, repetido intestinal vasoativo, vago. Aqui também apresentamos o mecanismo, como acontece. Fisiopatologia biliar. Trata-se de processos patológicos ou anormais no sistema biliar, que também pode ocorrer fígado, vesícula biliar e os ductos biliares, formação de cálculos biliares, inflamação e lesão hepática, obstrução biliar, colestase, alterações no metabolismo de lipídios e lipoproteínas, resposta inflamatória e imunológica. Hipóteses diagnósticas anatômicas. Colelitíase, presença de cálculos biliares na vesícula biliar. Os cálculos podem variar em tamanho e composição, podendo ser de colesterol, bilirrubinato de cálcio ou mistos. Colecistite aguda, inflamação aguda da vesícula biliar, muitas vezes devido à obstrução do ducto cístico por um cálculo biliar. Isso pode resultar em dor abdominal intensa, febre e sintomas sistêmicos. Colecistite crônica, inflamação crônica da vesícula biliar, geralmente associada à presença de cálculos biliares. Os sintomas podem ser recorrentes, incluir dor abdominal ou náuseas e vômitos. Colecistolitíase assintomática, presença de cálculos biliares na vesícula biliar sem sintomas associados. Os cálculos podem ser descobertos incidentalmente, durante exames de imagem abdominais realizados por outros motivos. As hipóteses diagnósticas sindrômicas. Síndrome biliar, conjunto de sintomas relacionados à presença de cálculos biliares na vesícula biliar, incluindo dor abdominal, náuseas, vômito e intolerância a alimentos gordurosos. Conforme relatado, o caso, ele traz essas informações. Síndrome de colite biliar, episódios recorrentes de dor abdominal intensa, geralmente causada pela obstrução temporária do ducto cístico por um cálculo biliar. Os pacientes podem apresentar dor no quadrante superior direito do abdômen, que pode irradiar para as costas ou ombro direito. Síndrome de coledocolitíase, presença de cálculos biliares no ducto biliar comum. Isso pode resultar em icterícia obstrutiva, colagite, infecção do ducto biliar e pancreatite biliar, inflamação dos pâncreas devido à obstrução do ducto pancreático. Síndrome de colecistite aguda, presença de inflamação aguda na vesícula biliar, geralmente devido à impactação de um cálculo biliar. Os pacientes podem apresentar febre, dor abdominal intensa, sensibilidade no quadrante superior direito do abdômen e sinais de irritação peritoneal. Complicações decorrentes do quadro. As complicações associadas à colelitíase são variáveis em gravidade e podem exigir emergências. São elas: colecistite aguda, colangite, pancreatite aguda, icterícia obstrutiva e perionite biliar. Diagnóstico. O diagnóstico é através de sinais e sintomas. Os dos pacientes são assintomáticos. Outros apresentam cólica biliar, dor abdominal, náuseas e vômitos, intolerância a alimentos gordurosos, como relatado também por nossa paciente, indigestão e azia e icterícia mais raramente. Normalmente, para o diagnóstico, tem a avaliação clínica, o exame físico, exames laboratoriais e exames de imagem. Quanto aos exames de imagem, temos a ultrassom abdominal, a radiografia, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética. Em relação à semiologia, dentro da análise clínica, na anamnese, o doutor pode fazer, no caso, o sinal de Murphy. Na colelitíase e na colecistite crônica, embora a vesícula não seja palpável, frequentemente o paciente acusar dor se exerce compressão sobre a reborda costal direita durante a aspiração profunda. Palpa-se ponto biliar ou ponto cístico no hipocôndrio direito e pede-se para o paciente expirar profundamente. Dor ao expirar. O tratamento, em relação ao caso, pode ser o tratamento de expectante, conduta conservadora, tratamento colecistectomia laparoscópica, litotíase por ondas de choque extracorpórea e tratamento medicamentoso. No caso, em análise, o tratamento indicado seria realmente a colecistectomia laparoscópica.
Também faz parte do tratamento o uso de medicamentos. O medicamento ácido ursodesoxicólico também faz parte do tratamento. A mudança no estilo de vida. E, como eu falei, a colecistectomia, que é a retirada da bile. A definição e fatores de risco em relação ao caso. O caso ele foi definido como a CID K80 de colelitíase, que é uma doença causada pela calculose da vesícula ou da via biliar. Formação de cálculos pedras devido ao aumento de secreção de colesterol, sais biliares ou bilirrubinatos. No caso, os fatores de risco: gravidez, idade avançada, emagrecimento rápido, hemólise crônica, colonização bacteriana, tumores e parasitas. Aqui estão nossas referências. No hipocôndrio direito com sinal de Murphy positivo. Neste caso, a paciente apresenta dor no hipocôndrio direito, irradiação para o dorso, náuseas e um sinal de Murphy positivo. Vamos correlacionar esses achados. Dor no hipocôndrio direito e irradiação para o dorso. Essa localização da dor sugere envolvimento do fígado ou das vias biliares. A irradiação para o dorso pode estar relacionada à inervação dos órgãos abdominais. Início após um churrasco. A ingestão de alimentos gordurosos durante o churrasco pode estar associada à colecistite aguda. Os cálculos biliares podem obstruir a vesícula biliar, causando inflamação e dor. Náuseas. A presença de náuseas sugere comprometimento do sistema digestivo, possivelmente relacionado à vesícula biliar. Sinal de Murphy positivo. O sinal de Murphy é um teste clínico usado para avaliar a presença de colecistite aguda. A dor aumenta durante a palpação profunda do quadrante superior direito do abdômen enquanto a paciente inspira profundamente. A ausência de febre e regular estado geral. A ausência de febre descarta um quadro infeccioso agudo grave. O estado geral regular sugere que a paciente não está gravemente enferma.